E aí você, tudo bem? Hoje a aula é sobre parafuso. E eu tenho certeza de que não há ninguém que não tenha visto ou usado um parafuso na vida. E sabe que ele serve para fixar, para unir as coisas, mas isso eu tenho certeza que você sabe. Agora, talvez o que você não saiba é que hoje na marcenaria não há nenhuma necessidade que não tenha um parafuso correto para essa situação. Você quer saber mais? Então fica comigo nesse vídeo. Quando a gente fala sobre parafuso, eu posso garantir que existe um número, mas um número muito grande de opções de uso. Mas como o canal do Beabá da Marcenaria é voltado para o segmento da marcenaria, nada mais natural que eu vou falar sobre o parafuso que é para ser usado em madeira, MDF, MDP. Fechado? E essa será a primeira aula de uma série só sobre parafusos e as suas diferenças. Então, eu vou começar a falar sobre a primeira dúvida que todo aluno em aula presencial tem, que é essa aqui, ó. Professor, o que significa aqueles números tipo 3,5x40, 3x20, 5x25? Para você entender o que significa esses números, nós vamos estrear hoje o nosso quadro branco. Dá só uma olhada. No nosso exemplo, nós temos um parafuso para madeira. Todo parafuso, para ser devidamente identificado, ele tem que ter duas medidas. A primeira medida é a sua espessura. A espessura de um parafuso é a soma do corpo do parafuso mais o tamanho da sua rosca. Já a segunda medida é o seu comprimento. E esse comprimento vai do topo do parafuso até a sua ponta, onde é iniciado a penetração quando em uso na madeira. Assim, tem um detalhe. Nesse exemplo, é um parafuso de cabeça chata, de encaixe PHS com fenda Phillips. Bom, só para reforçar, nós vamos ver alguns exemplos, né? E será muito comum aí no seu dia a dia esses exemplos que eu vou passar. No seu espaço, você tem alguns parafusos em uma lata e, sinceramente, eu acho que você não sabe quais são as medidas. Então, a partir de agora, você vai aprender como identificar as medidas do parafuso de cabeça chata. Vamos lá? Então, aqui está o parafuso. A primeira coisa que eu vou medir será a espessura do parafuso, tá bom? E na sequência, eu vou medir o seu comprimento. E como eu já falei, a espessura do parafuso é feita medindo pela sua rosca, a medida total. E essa medida você pode obter através de uma régua ou, com mais precisão, com um paquímetro. Por uma questão de precisão, eu estou usando aqui um paquímetro digital, que inclusive é mais fácil de você verificar. Outra coisa importante que eu queria passar para vocês, é óbvio, né, que num primeiro contato, para quem não sabe fazer a identificação, então, vocês podem fazer alguns erros de interpretação. Então, uma coisa que vocês vão perceber, que é muito comum a espessura 3,5, 3,5. Mas alguns aí com a régua pode ter um erro de medição. Então, o que é 3,5 passa a ser 3,6, 3,7, não tem problema. O que para mim interessa é que nessa aula você entenda como você afere as medidas do parafuso. Tá bom? Então, vamos então para o nosso próximo exemplo. Então, nesse exemplo, o paquímetro está marcando 5 milímetros, que corresponde à espessura do parafuso. Agora, eu vou saber qual é a segunda medida, que corresponde ao comprimento do parafuso. No caso, como você está vendo, 50 milímetros. Logo, esse parafuso é chamado de parafuso 5 por 50. Agora, nós vamos para o próximo exemplo. Então, no nosso segundo exemplo, o paquímetro está marcando 4 milímetros, que corresponde à espessura do parafuso. Agora, eu vou saber
qual é a segunda medida, que, como você já sabe, corresponde ao comprimento do parafuso. No nosso caso, você está vendo 45 milímetros. Logo, esse parafuso é chamado de parafuso 4 por 45. Já no nosso terceiro exemplo, o paquímetro está marcando 3,5 milímetros, que corresponde à espessura do parafuso. Agora, eu vou saber qual é a segunda medida, que corresponde ao comprimento do parafuso, que no nosso caso, como você está vendo, 35 milímetros. Logo, esse parafuso é chamado de parafuso 3,5 por 35. Agora chegamos ao nosso quarto exemplo. O paquímetro está marcando 3,5 milímetros, que corresponde, como você já sabe, à espessura do parafuso. Agora, eu vou saber qual é a segunda medida, que corresponde ao comprimento do parafuso. No nosso caso, como você está vendo, 16 milímetros. Logo, esse parafuso é chamado de parafuso 3,5 por 16. Aí tem uma informação que eu quero que você preste muita atenção. Preste muita atenção, tá legal? Todos os parafusos, exceto de cabeça chata, são medidos a partir da base da cabeça até a sua ponta. E aí você me pergunta, por quê, professor? O parafuso de cabeça chata, ele foi criado para ser utilizado na fabricação de móveis em geral, né? Inclusive na colocação de corrediças e dobradiças. E uma particularidade é que ele foi desenvolvido, né, para que, quando utilizado, ficasse embutido com a sua cabeça na linha da superfície da madeira. Ele ficava rente. Ele também é conhecido como chip, chipboard ou parafuso para MDF. E ele pode ser utilizado em pinos, aglomerado, MDF, MDP, USB. Na prática, é um parafuso que vai ser muito utilizado por você e que com certeza você pode ter aí no seu espaço. Você vai se familiarizando e vai ver que ele é um parafuso muito bom de se usar. Dando sequência à aula, eu vou mostrar então as medidas disponíveis no mercado. E um detalhe, eu não vou mostrar todas porque isso só iria confundir. Então, eu vou mostrar as medidas mais usadas. Bom, pessoal, são 10 medidas muito utilizadas no dia a dia da marcenaria. E aí eu queria falar com você. É claro que dentro de uma necessidade, talvez você precise de uma medida diferente, né, dessas que eu te passei, dessas 10. Mas essas 10 são aquelas medidas que você vai usar para fabricar um móvel, seja ele qual for, muito comum. Agora, o que eu vou ficar muito contente é que, se você for precisar adquirir um parafuso que não tenha nessa relação, que porventura você também não tenha, e aí você vai descobrir qual é a medida que você precisa, e aí você vai numa loja e não vai pedir um parafuso grande nem um parafuso pequeno. Você vai pedir um parafuso pelas medidas, né, da sua espessura e do seu comprimento. E se você assistiu essa aula e você aprendeu, com certeza é um ganho a mais que você tem na sua experiência. E eu vou ficar, com certeza, muito feliz com isso. Bom, alunos e alunas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi curtinha, né? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários alguma dica. E eu peço a você que entre em contato com a gente, né, pelo nosso e-mail, que você já sabe, beabadamarcenaria2020@gmail.com. E aí você se cadastra só uma vez e nós vamos mandar um questionário, né, para te conhecer. E aí você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp. E vai ser através desse grupo que eu vou tentar tirar as suas dúvidas. Vai ser muito legal. Na próxima aula eu vou continuar a falar sobre parafusos, tá bom? Que são utilizados na marcenaria. E antes de fechar essa aula, eu queria deixar um recado aqui para os meus ex-alunos, né? Que eu tive muitas aulas que foram dadas de forma presencial. Quero agradecer muito a participação de vocês, o questionamento, enfim, isso é motivador.
Eu sempre fui uma pessoa que sempre participei do sonho do aluno, dele realizar o seu sonho de ser um marceneiro, de ser um bom robista, e de repente vocês estão de uma certa forma me ajudando também a realizar o meu sonho de ter o meu canal, porque são o quê? 3 meses só. Então a participação de vocês é muito importante. Eu não poderia deixar de agradecer a participação. E só para fechar, então eu vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo. A gente se vê. Tchau, pessoal.